cidade de Doha, aonde vai ser sediado a Copa do Mundo, no país do Catar, este ano de 2022. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre a perseguição aos cristãos neste país. O país do Catar, onde teve a sua independência em 1971, hoje tem provavelmente aí quase 3 milhões de pessoas, onde a sua maior população está, cerca de 80%, na capital de Doha, onde vai ser sediada a Copa do Mundo este ano de 2022. O país ele passa ao 11º na perseguição aos cristãos. Inclusive, depois da pandemia, na pandemia as igrejas foram fechadas lá e foram forçada a permanecer fechada, não se abriu mais, no caso, as igrejas evangélicas. Então, é sobre o título da Copa do Mundo que eu quero trazer aqui esse tema e essa fala também dentro da Bíblia. No Catar tem perseguição aos homens, às mulheres, onde a maioria das pessoas são ali do Islã, islamismo, e aonde também aquela região ali, ela é uma região, podemos dizer assim, próxima ao Golfo Pérsico, ali, uma região praticamente bíblica, milenar, tá bom? Então, eu quero trazer aqui, como eu já falei, o livro de Tiago, capítulo 4, Eu quero trazer também em Marcos, livro de Marcos, capítulo 11, glória a Deus, aleluia, que fala a respeito de Jesus quando chega em Jerusalém. A Bíblia diz, capítulo 11, no versículo 16, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então o Senhor Jesus ele é contra o comércio, contra a idolatria, e o Senhor Jesus veio trazer para nós a liberdade em Cristo, ou seja, em Deus, no Espírito Santo. E o Senhor Jesus, quando entrou ali no templo de Jerusalém, encontrou as mesmas coisas que está encontrando hoje nas igrejas evangélicas, nos crentes em Cristo Jesus, que é aí o mundanismo, torcer pela Copa, torcer pelos jogos de futebol, ter seu time. Então entenda que o Senhor Jesus expulsou os cambiadores, aqueles que se voltaram para o mundanismo, porque Tiago 4,4 nos diz isso aí, quem é amigo do mundo, gosta dessas coisas, é inimigo de Deus automaticamente, porque o Senhor Jesus não tem nada a ver com essas coisas. No versículo 17 ele diz, e os ensinava dizendo, não está escrito a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. Então, dentro de nós não pode, a Copa do Mundo, os jogos de futebol, não pode roubar as coisas de Deus. Porque aí o nosso templo, ou a igreja vira um covil de ladrões, onde as coisas do mundo roubam as coisas, a palavra de Deus, as coisas de Deus, a comunhão com Deus, do nosso sentimento. Ao invés de passar aí 1 hora ou quase 2 horas meditando na Bíblia ou orando, estamos aí assistindo jogos de futebol e até mesmo pagando ingressos para ir assistir o futebol, dizendo-se patriota brasileiro, dizendo-se torcedor do time brasileiro. Inclusive muitos cristãos nessa época, eles deixam, se o jogo for num culto, eles deixam de ir no culto para ficar assistindo o jogo de futebol, torce pelo time, e aí se torna uma idolatria. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou assim, eu não torço, eu não brigo, eu apenas assisto, eu apenas acompanho porque sou brasileiro. Mas com a mesma intensidade que você faz as coisas do mundo, você não faz as coisas para Deus. Então, que nós viemos morrer para o mundo e nascer para Deus, porque Jesus, ele expulsou os cambiadores, aqueles que vendiam, aqueles que estavam dentro da casa de Deus fazendo casa de comércio. Se somos crentes convertidos a Jesus, nós temos que fazer igual Tiago 4, que nos diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, copa do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então, quem vai ganhar na Copa do Mundo? O mundo. E, mais uma vez, os cristãos que crescem. Ou seja, perde. Enquanto no Catar sobe a 11ª na perseguição aos cristãos, as igrejas sendo fechadas, os cristãos sendo hostilizados, as mulheres aí tendo que viver de uma forma praticamente se escondendo, né? Em como qualquer outro lugar, as mulheres e as meninas cristãs infringem a lei do país ao se converter. Por isso precisam viver uma nova fé em segredo, já que correm risco de serem excluídas da família e da comunidade local. Isso aqui é um site do Portas Abertas que nos traz aí essa informação a respeito do Catar. Então, tá bom? Então tá aí, né? Deixei aí 2 versículos falando um pouquinho aí da Copa do Mundo. Quem que ganha na Copa do Mundo? O mundo. E quem que perde? Os crentes. Porque se envolve com as coisas do mundo. Inclusive tua mente, teu coração, teu templo, que tem que ser o templo do Espírito Santo. E nós não vemos Jesus nem o Espírito Santo indicar ou torcer por coisas mundanas alguma. Nem novela, nem filme, nem Copa do Mundo, e nem jogos de futebol, e nem cambiagem, nem vendas de objetos. E aí eu estou falando a respeito de, no geral, das igrejas evangélicas, dos crentes. Foge, sai dela, povo meu, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse. Foge de Babilônia, porque a igreja evangélica no mundo está vivendo uma Babilônia, mas que está em Cristo Jesus rejeita tudo isso e aguarda e espera o arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.